Iniciamos mais um videocast da Coluna do Nenê, no esquema 2026, onde a gente é recebido por casais que a gente tem como certeza, né, que eles são um casal que a gente admira muito, muito mesmo, e tem profissões que não combinam, né? E aí a gente quer saber desse casal como é que eles vivem sob essa responsabilidades que são diferentes. Eu costumo não dizer o nome das pessoas porque fica ruim nem dizer quem é e tal. Então, a Leide se apresenta, por favor. Bom, só vou dizer que eu sou a Fábio Londer, que a maioria, eu acho que dos teus espectadores, me conhecem. Mas às vezes eu acho que é até complementar as nossas carreiras, do que acho que a grande diferença é que o Rodrigo sempre foi empresário e eu sempre fui uma executiva de empresa, Hoje eu estou num outro momento de carreira que também tem coisas que às vezes podem ser alinhadas, mas o que pra gente, acho que é o que é mais legal, Rô, que a gente não fala de trabalho em casa. A gente tem um ritual, de sair de casa para ir jantar, para ir tomar um drink, para fazer alguma coisa, para conversar de trabalho, para trocar ideias sobre, mas não de a gente usar a nossa casa para isso. Trabalho, tu fala, é negócio. É, de negócio, de falar de como é que está o mercado, o que está acontecendo, onde é que a gente pode se ajudar em alguma coisa, Porque eu e o Rodrigo, a gente tem muita gente de relacionamento, Tanto iguais quanto diferentes. Então a gente também trabalha com essa nossa cadeia de poder se encontrar, poder se ajudar. Muitas vezes, a gente conversa do meu lado executivo, o que dá para ajustar nele como profissional, mas nunca sem interferir no negócio do outro, que eu acho que isso é a coisa mais importante que existe na nossa relação, assim, que a gente não envolve a nossa vida profissional dentro da nossa família, dentro da nossa família pequenininha aqui. Uhum. Deixa eu ouvir o... Bom, eu sou o Rodrigo Machado, tenho 33 anos de opinião produtora, e é bem isso que a Fábio falou. Às vezes não, a maioria das vezes ela fica sabendo dos shows que eu estou fazendo pela agenda. Uhum. Sempre, na realidade. Vai ter show tal, sabe, porque a gente não, a não ser que seja uma coisa assim muito fora da curva, que eu comento, mas não é uma coisa que a gente converse. Até teve uma vez que teve um episódio, não vamos citar nomes, enfim, de um evento que deu um boi na linha. Mas tu e a Fábio não conversam? Não, a gente não sabe? Deu um conflito de agenda de um evento que ela estava fazendo, com um evento que eu ia fazer com outros sócios. Mas tu e a Fábio não conversam? Não conversa. A nossa casa é para receber amigos e pessoas queridas, como tu estiveste aqui no lançamento do livro do Mito. A nossa casa é isso. A gente mora num apartamento confortável para receber pessoas. Porque eu e a Fábio e um casal de pugs. Então não temos filhos, só... E a gente gosta. Me diz uma coisa, Fábio, tu disseste que neste momento vocês travam bastante diálogos, falam sobre negócios. E quando tu eras executiva, que tu tinha o teu tempo todo tomado, porque eu te conheci como Arco-Arábico, sei que tu é daquelas que começa às 7 da manhã, termina às 2, E chega em casa completa. Hoje, dentro da nova escolha que tu fez, tu tem mais tempo para conversar. Mas quando tu era executiva, como é que era isso? Eu vou te dizer, Nenê, que eu acho que eu tenho menos tempo agora do que antes. Porque eu acho que quando a gente tem uma agenda extremamente lotada,
a gente se organiza de uma forma que dá tempo para fazer tudo, né? Se tu me perguntar se eu tenho saudade daquela vida, tenho. Porque eu sempre fui uma workaholic, eu adoro trabalhar e eu sei que eu trabalho bem, eu sei que eu sou competente no que eu faço, mas eu também fiz escolhas, né, de parar um pouco, da gente poder viajar um pouco mais, de eu poder ter tempo também para cuidar da minha saúde, né, para fazer as coisas que eu nunca fiz, que eu nunca cuidei em mim, justamente porque eu estava trabalhando demais. De novo, eu vou repetir aquilo que eu disse em off, ela tá uma gata. Né? Ele disse que vai ter que casar de novo. Vou ter que casar de novo. Óbvio que isso não seria um problema. Mas assim, a Fábio, eu me lembro que na época da pandemia, a Fábio se levantava cedo, se arrumava toda e ia para o escritório. E mais de sei eu quantas vezes, eu chegava 10 horas da noite, eu, né? Arrumada. Porque a pandemia, eu literalmente parei, né? Fui a zero, né? Todos os setores da economia reduziram. Eu fui a zero, né? E o que me salvou de não pirar naquela época foi que, com outros colegas de profissão, a gente montou um grupo, né, para negociar com o governo, ver aquela loucurada toda, porque ninguém sabia de nada e a gente precisou se mexer. E nesse período foi isso que me salvou, porque a Fábio era assim, ó, se deixasse era 24 horas por dia. E eu fiquei 10 dias em casa só, né? Porque depois, na época eu trabalhava na Labs, os executivos iam para Labs. Então a gente ia para lá, eu ficava numa sala que cabia 200 pessoas, era eu e um outro colega, que era um outro executivo daí da área de pessoas. Mas eu ia para lá, saía de casa de manhã. Já era Eldorado? Já era Eldorado, Fiquei 4 anos nessa, né, de ir e vir, mas assim, Eldorado é aqui do lado, né, não dá nem pra dizer Sim. que é outra cidade, assim. Então tem uma pista boa, tudo. Então, naquele período foi... E eu e a Fábio, a gente acaba trabalhando junto quando tem algum problema, assim, né? Um exemplo foi na enchente, que daqui a gente acompanhava aquela loucura toda, né? A gente enxergava a água aqui embaixo. E a gente saía pra rua para distribuir comida, agasalho, a gente não parou, né? Mas além disso, a gente articulava também muita coisa de doação, de até trazer uma arruela de Caxias, a gente conseguiu com um helicóptero. Então, assim, tudo de conexão, né? Fala com um, fala com o outro, tarará. Então, assim, desde entregar alimento para quem estava lá nas bombas d'água, até trazer a arruela da bomba d'água. Então... Eu me lembro que a gente tomou um café na frente do Moinhos ali, né? Logo posso, né? E que o que mais tinha entristeceu no Covid foi a perda de alguns colegas de profissão. Sim, né? sim. Foi. Que não tiveram força para... Por isso que esse apoio... Alguns se mataram e eu perdi meu sogro também, né? Nesse período. Meu pai faleceu. Né? Mas muitas empresas do ramo do entretenimento fecharam e não voltaram mais, né? O mercado perdeu muito profissional para Uber e iFood, entregas, né? E gente boa. Gente boa, entendeu? Tem pais de família que, em desespero, acabaram se matando, né? Porque quando a gente fala isso, a gente vinha... Foi logo que nós pegamos o Araújo Viana, né? Então a gente vinha numa crescente de venda de ingressos, né? E da noite pro dia fiz assim, foi para zero. E nós ficamos 18 meses, e eu conto isso assim, tu olhar pro teu saldo bancário só sai, não entrava R$1, né? E a gente com 60 funcionários, a gente não demitiu ninguém, né? A gente entrou naqueles benefícios do governo de se tu mantivesse um mês, depois tu teria que manter mais um mês, né? E assim foi indo, quando eu vi, foi uma bola de neve.
E o volume, para ter ideia, tá? Nosso mercado continua em V desde aquela época. Uma subida assim impressionante. Para ter ideia, de abril de 2025 a abril de 26 nós fizemos 513 eventos, né? É um volume nas quatro casas que a gente administra, né? Que é o Bar Opinião, a KTO Arena, o Araújo Viana e o Tulipiva, mais alguns eventos fora que a gente faz com parceiros, enfim. É um volume muito grande para uma empresa que é produtora, é o guarda-chuva de tudo, abaixo estão as casas, uma empresa que os sócios trabalham e nós temos 10 funcionários dentro da produtora para administrar tudo isso. Claro que cada casa tem a sua equipe. E a sua vida. Mas o cérebro de tudo aí é administrado por nem 15 pessoas. Esse reconhecimento de todo esse trabalho que é feito pela Opinião, de trazer turismo, de aumentar a gastronomia, enfim, de todas as coisas, tem um reconhecimento fora do nosso... Tem sim. Por exemplo, tem artistas, eu fiquei sabendo ontem, o Dino, que tocou no Araújo Viana esses tempos, ele vem assistir show em Porto Alegre, porque ele gosta do Araújo, gosta do nosso trabalho. E a gente nem sabe, não é um cara que liga pedindo, ele vem como o local que ele mais gosta de assistir show, né? E isso é legal, assim, e esse reconhecimento, né, ele começou pós-pandemia, né? Porque quando eu falava para os nossos pares, Sabe que eu senti isso. a Eliana, a Aninha Freitas, o Vini, o Roberto, assim, o Nelson, a gente tem que parar de falar de setor. Nós somos uma indústria, né? A indústria do entretenimento. Sim, Ana Leite. A Ana Leite. Ela tá falando É negócio. Freitas. Não, Ana Leite. É negócio isso. Porque é o seguinte, a partir do momento que um produtor, uma produtora como a Opinião Produtora, resolve fazer um evento, né? A gente movimenta uma cadeia que as pessoas não têm ideia. As pessoas vão ali e sentam para ver o show, mas ali a gente envolveu o engenheiro, a gente envolveu o arquiteto, a gente envolveu segurança do trabalho, a gente envolveu o transporte público, rede hoteleira, restaurantes, né? Os bares, o próprio crescimento. Advogado, Ali no Bonfim. contadores. Então, né? E a gente ganha depois que pagou todo mundo, né? O produtor sério, o promotor sério é esse, né? Depois que paga todo mundo, se sobrar, bota no bolso, mas primeiro paga todo mundo. Então, a gente é o motor, a gente é o fiel dessa engrenagem toda, né? Então... Nenê, tu é morador do Bonfim há zilhões de anos, né? Então, assim, tu lembra que lá nos anos 80, 90, o que funcionava ali, e ele era... A Avenida dos Aldoranha era super forte, né? O Balde do João, Escaler, Lancheria do Parque, que tá aí até hoje, mas não era um movimento como tinha na Cidade Baixa, né? Da noite, Nunca. assim. E eu acho que cresceu muito o Bonfim, né? Em termos de bar, de restaurante, e que daí para mim, o que eu entendo mais bacana é que é tudo coisinhas pequenininhas e tem vários empreendedores novos, né? E isso veio muito depois da pandemia também. E tu sabe que assim, não estou jogando confete no que eu vou falar, é uma questão de fato. Eu dei uma entrevista para o Jornal do Comércio falando exatamente isso, porque o Araújo se tornou um hub noturno ali, né? Quantas coisas começaram a existir na volta por causa do movimento araújiano, né? O Araújo sempre existiu, vai fazer 100 anos ano que vem, mas nunca com essa qualidade e diversidade de eventos que está tendo, né? A gente faz evento rap, hip hop e a palestra, né? O Araújo, ele com a nossa administração passou a ser um local mais democrático culturalmente, né? Só que a gente já tinha feito isso na Cidade Baixa, porque quando o Opinião começou, não existia João Alfredo como se conhece hoje, não existia nada, né? Tinha ali o Carinhoso, o Chão de Estrelas, e os barzinhos começaram, o comércio noturno começou a
E o restaurante Copacabana? E o restaurante Copacabana. E Eu começou, estimo profundamente. começou a crescer esse comércio por causa do Opinião, né? Ao contrário do Araújo, no Opinião as pessoas iam fazer o aquece. No Araújo Viana, como a proposta é outra, nós colocamos na rua, no mínimo 15 vezes por mês, 3.000 pessoas, às 11 horas da noite. E essas pessoas, inclusive esses tempos está falando com o prefeito, e muitos reclamam que não tem aonde comer, porque os restaurantes fecham, é uma questão de mobilidade, porque é segurança, transporte público, enfim. Então tem... mas aqueles... A lei da meia-noite ainda permanece? Não, a lei da meia-noite, ela tem... Variações, né? Mas o restaurante não tem problema, né? Tu não pode um barzinho. A lancheria não pode. A lancheria não pode. Né? Mas tem que rever isso, porque o comércio... Amigos meus vieram de São Leopoldo e foram ao show no Araújo, mas o desejo deles era, de tanto falar, comer na lancheria do parque. E depois sair. Mas é que às vezes, Nenê, não é nem só o setor público que diz o sim ou não, né? É às vezes o próprio empresário que diz assim, ai, não, eu não quero. Eu sempre digo, né, as pessoas não comem na segunda-feira, porque segunda-feira fecha o restaurante para almoço e jantar, então segunda é todo mundo de dieta, não se come. E depois para os outros dias, você não consegue ir num lugar, né, que você vá comer um pouco mais tarde. Eu sei que é muito difícil, até porque culturalmente a gente não faz isso, né, aqui. Então, precisa mudar também o modus operandi das pessoas para que elas possam sair de um local e ir para outro, né? Então, assim, tem 2 lugares, né, que eu conheço que ficavam até mais tarde e que hoje não ficam mais. O Barranco é um. O Barranco é um. Antes a gente ia no Barranco às 4 horas da manhã. Né? Sabe? Então... É mais difícil. E eu acho que isso que você trouxe da pandemia, que muitas pessoas reavaliaram, o Rodrigo disse, teve muitos profissionais que não conseguiram voltar e foram se descobrir em outras coisas, né? Quantos executivos, quantos produtores, quantas pessoas largaram aquilo e começaram a viver vou fazer uma confeitaria, estou trabalhando de casa, estou fazendo não sei o que, se redescobrir, muitas vezes até pelo impacto emocional que todo mundo passou, né? Eu digo que a minha mudança profissional, ela não se deu em função da pandemia, porque eu acho que desde que eu trabalhava na Renner, quando eu pedi para sair da Renner, eu disse, vou ficar 2 anos, que eu vou fazer curso de corte e costura, que eu não sei costurar. Já comprei a máquina e já dei, inclusive, porque eu não vou aprender. Em seguida eu fui para a Leves, quando eu pedi para sair da Leves, eu disse, eu vou ficar 2 anos. O sabático não aconteceu. Não aconteceu. Aí quando eu pedi para sair da Leves, eu fui pro Sicredi. E daí no Sicredi, quando eu pedi para sair, eu disse, não, agora eu vou dar o tempo que eu queria. E daí, antes de fechar 2 anos, eu voltei a fazer trabalhos independentes. E daí veio a enchente, daí foi uma loucura toda. E é um erro grave dizer que a Fábio não trabalha muito, entendeu? Assim, e estuda. Só que tem uma coisa, às vezes, quando começam a namorar ela aí no mercado, eu fico assim, sabe? Porque a minha profissão me permite estar em qualquer lugar do mundo, né? Porque depois que inventaram o celular para nos libertar, me escravizou. Só né? que não dá para falar em celular. Não, é 24/7 em qualquer lugar. Comércio tem pavor de celular. Mas vou te dizer... As bots hoje estão sendo perseguidas pelo comércio porque o celular causa o jogo. Mas vou te dizer uma coisa, por exemplo, assim, ó, da minha profissão como executiva, inclusive, vão me matar, né? Principalmente os jovens. Vão me matar quando eu digo isso, mas eu como liderança, eu quero estar lá todos os dias. Claro. Eu aprendi muito, né? E escutando vários executivos na mesa do meu lado, ou ali alguém conversando com um colega, ou com uma liderança minha, de tu estar escutando e tu tá aprendendo. Mas, Fábio, eu tu como nunca liderança saiu fora foi de assim. nada. Nunca o quê? Nunca saiu fora de nada. Teve colegas teus que cometeram esse erro. Eu ainda falava sobre isso. Tu conhece um deles, que está vivendo na praia hoje, que eu todos os dias puteio ele.
que ele se escondeu, entende? E outros vários exemplos aí. A escolha pode ser legal, pode ser a pior possível, mas não te esquece daquilo que tu sabe fazer. Então, por exemplo, né, agora o Rodrigo diz assim, eu não paro, eu vou sair daqui agora e eu estou indo para um evento da ARP. Isso. Por quê? Porque eu sou diretora da ARP, eu tenho a liderança do grupo de marketing no Rio Grande do Sul, eu comecei a fazer o BCG agora para certificação de conselho, eu já fiz em São Paulo, que eu ia todo mês para São Paulo, ficava 3 dias, fiz pela Inova, que é o Training Innovation, agora eu estou fazendo aqui. Então, assim, eu estou sempre também me atualizando e também estou me permitindo a minha parte da manhã, é uma parte que é só para mim. Que é só para mim. Que é onde eu tenho os cuidados para mim. De tarde eu trabalho e trabalho até tarde. Mas eu faço essas coisas dessa forma. Amanhã é tua. Amanhã é minha. Amanhã é minha filha minha, Fabiana, filha do meu pai, filha da minha mãe. Né? Então, assim, me dou o direito de acordar às 6 horas da manhã ou acordar às 8 da manhã. Ou acordar ao meio-dia, se quiser. A gente brinca. Quando eu saio à noite, porque eu preciso agora, porque agora eu estou com 50 anos, eu preciso de pelo menos 3 dias para me recuperar de qualquer noitada. Tu sabe, Nenê, que voltando ao celular, né? Eu saio de casa, eu adoro almoçar sozinho. Adoro almoçar sozinho. É verdade, te encontrei uma vez. Eu saio de casa. Ele sai de casa ao meio-dia, meio não me convida para almoçar. Só que eu tô acordado desde as 6 da manhã. Às vezes a gente troca no grupo dos sócios mensagens às 3, às 4 da manhã. Sabe quando vai no banheiro, pega o celular e tem alguma coisa acontecendo? E a gente literalmente não para, não desliga. Né? Então, assim, ó, Daí a tua maneira de almoçar sozinho? Talvez. Que é o momento Exatamente. E para ver como funciona, né? Como eu sempre trabalhei em empresa, né, que tinha lugar para se alimentar, isso e aquilo, às vezes eu levava minha comidinha também, porque, né, cansa, minha marmitinha, mas almoçava lá, sempre com muita gente. Hoje eu tenho prazer, eu almoço todos os dias em casa. Nós temos uma amiga em comum que várias vezes me via sozinha e sentava para almoçar. Aí teve um dia que a Fábio chegou para cima. Fulano, olha só, vou te falar uma coisa. O Rodrigo odeia almoçar com gente. Quando precisa. Uma coisa, questão de negócio. Mas quando eu tô... quando ele estiver sozinho, não senta para mim. Não senta. E pior é que a gente vai ficando velho, vai ficando cheio de mania, é chato, enfim, mas é um momento que eu me equalizo. Teve um outro amigo que a gente encontrou esse final de semana e ele mora em São Paulo. E daí ele pegou e falou assim pra gente, não, eu encontrei o Rodrigo esses dias, mas como eu sei que ele gosta de almoçar sozinho, eu só dei oi pra ele no restaurante e saí correndo. Né? O Marcos de Voski. O Marquinhos. Está se recuperando, graças a Deus. Tá super bem. Um grande problema que ele tem. Tá super bem. Nós tivemos com eles esse ano. Ele viria para Porto Alegre, estava já de mudança pronta. Mas ele tá vindo mais, assim, né? Ele fez a casa dele de Rainha do Mar uma coisa espetaculosa. Ele é um queridão. O meu pai trabalhou com o Marcos, né? Então, ele sempre fala isso. Aquela turma maravilhosa da Zero Hora, né? Da década que ia para Copacabana. Copacabana e Porta Larga, né? E Porta Larga. Primeiro o Porta Larga. Primeiro o Porta Larga. Sem o Porta Larga. Sem o Porta Larga não existia mais. E depois virou um Riversides? Não, Riversides não, Birri Pasta. Não, isso é depois. Birri Pasta foi você, Beber. Assim como eles tinham também o outro aqui. O Porta Larga era um boteco do lado da Zero Hora. Para não falar do Regina, era do lado do Regina. Do lado das peças. Um tempo bom, gostoso para mas sempre é tempo para a gente olhar para trás, mas por isso que eu digo, né, a ambidestria de você poder olhar para trás, mas também olhar para o futuro, tem que ter esse equilíbrio. Não adianta dizer que é só para frente, ou que é só o passado, viver de passado, entendeu? Eu li esses dias que tem uma grande diferença entre nós do Ocidente e o pessoal do Oriente.
O pessoal do Ocidente pensa em política, dinheiro e ego. E o pessoal do Oriente pensa em planejamento e velocidade. É verdade. Tem muito disso. Não é? Ego é uma coisa Isso é uma coisa assim que muito é triste. impressionante. É. Ego, tamanho das asas do pavão, eu digo. Isso é muito. Quanto é fácil, né? Hoje uma amiga me mandou um áudio muito legal, porque eu tenho uma mania de repostar postagem de amigos, né? E principalmente de mulheres. Principalmente desse olhar assim de amigas empreendedoras, amigas que estão contando alguma coisa, ou alguma jornalista que está trazendo uma mensagem bacana. E hoje ela disse, né, pra mim, nossa, Fá, como tu propaga e tu ajuda. Eu disse assim, isso é tão meu que eu nem noto que eu faço, né? E esse final de semana a gente ainda estava falando nisso, né? Que quando uma pessoa começa a reclamar, ou começa a falar da outra, ou começa não sei o quê, é sempre o que ela tem para oferecer, né? Que é aquilo. E o quanto é mais fácil, aprendi com a minha mãe isso, o quanto é mais fácil ser feliz, né? O Rodrigo tem esse pensamento, né? Eu já vi ele falando sobre esse gauchismo ferrenho de não deixar as pessoas irem bem, né? Eu não sei, já apelidado de caranguejo, já tem aquela piada, quanto tu vai ganhar. O gaúcho está preocupado quanto que o outro está ganhando. Mas a gente tem uma coisa assim, ó, eu sou gaúcho, posso falar, né? Eu sou lá do Alegrete. Não mente. Mas do lado, tu deu na trave. Eu dei na trave, mas é que eu passei o maior tempo da minha vida no Alegrete, então eu digo que eu sou do Alegrete, né, pra me exibir, Tá. né? Mas então, de onde que era, já que deu na Eu trave? nasci em Rosário do Sul. Rosário do Sul. Mas eu fiquei um ano lá morando. Aham. E tem uma história, né, por isso que eu digo, né, eu sou gaúcha, eu posso falar, e eu acho que a gente tem muito essa coisa de acolher, né? Talvez pelo fato de eu já ter morado fora, né, o quanto foi difícil também, né? Tu foi bem acolhida aqui. Fui bem Mas acolhida aqui tu quando bem eu acolhida vim. por quê? Por causa do teu talento, cara. Mas eu vim pra cá com 17 Senão não vai- anos. mas senão não Mas vai, depois, Fábio. né, vem vindo. E tem uma história que a gente tem uma amiga que mora agora aqui no Rio Grande do Sul, mora aqui em Porto Alegre, que ela é de São Paulo. E daí teve um dia a gente se encontrou num jantar e isso era uma sexta, eu acho, né? E daí a gente pegou e disse assim, o que tu vai fazer domingo? Não quer comer um churrasco lá em casa? E daí ela pegou e me disse assim, vou. Quando ela chega aqui, ela disse assim, gente, faz um ano que eu moro e trabalho em Porto Alegre e nunca ninguém me convidou para o almoço de família. Pior que carioca, né? Eu Aparece disse, lá em casa e não gente, dou endereço. como assim? E ela virou nossa super amiga, virou que nossa agora super ela tá sempre amiga aqui. em todos os eventos de família, Ela vem. né? Porque Mas isso é triste, né? E tipo, por que Mas não isso é acolher? coisa de Por que não gauchinha, não é chamar? isso? E, Né? tipo, Porque ela veio de São Paulo, provavelmente ela está salientando, etc, etc. e daí uma eu, torcida tipo, maluca pelo pior. né? E eu sempre digo assim, o Rodrigo tem uma frase que eu amo, já roubei pra mim, que é, tu pode ser tudo, menos chato. mas é o que tu quiser. Pode ser, mas assim, Mas não chato, seja. não tenta me convencer de nada. Né? Rodrigo, tu que é um homem que está vivendo o negócio, né? E que praticamente vive do Rio Grande do Sul. Né? Tu acredita numa melhora? Não estou falando de política. Cara, as pessoas precisam mudar, né, Nenê? As pessoas são muito egoístas. O problema é que a humanidade está dando errado. Né? Não é, e realmente não é política. Se mudar o modo de pensar, entender e que no trânsito tu precisa da passagem, entendeu? Começa por aí. Por que o Se não pisca, eu pisca. Por que o porto-alegrense, quando vai a Gramado, entendeu? Quando vai para a Europa, né? Para na faixa de segurança, né? Da passagem. Parece que eles ficam educados depois que atravessam a ponte.
Hoje, É verdade, é verdade. Hoje de- Depois do magnitude. É. Depois, aí, hoje de manhã eu saí com meu irmão daqui de casa e eu fui até o supermercado. Rapidinho, tá? Eu fui xingada umas 3 vezes. Primeiro porque eu dei sinal e eu queria entrar, e daí o senhor que estava atrás me xingou até, acho que a minha última 8ª geração. E depois eu parei numa rua porque tinha um cara que queria dobrar. E eu parei. E daí eu tava contando pro meu irmão, porque eu fico braba, né? Com essa gente que para no meio do cruzamento. E digo assim, espera a sinaleira, espera as pessoas entrarem, porque às vezes tu atravanca todo o trânsito porque tu não tem o bom senso. E daí eu tava contando pro meu irmão, eu fui na minha dentista esses dias, e eu saí da garagem, assim, eu contei, eu pedindo entrada ali na Cristóvão, lá em cima, 48 carros passaram por mim e não me deixaram passar. 48. Então, às vezes, é muito difícil, assim, do tipo, até onde as pessoas estão pensando no outro ou deixando de olhar pro seu próprio rabo, entendeu? só vai melhorar e o tema é o mesmo que a educação. Né? Não é a educação não é Por só, si só. mas o comportamento. As pessoas precisam mudar o comportamento. O Não desrespeito contra o ser humano é... Como última pergunta, se quiser responder, Rodrigo, responde, senão eu corto. Tá? O que tu acha dessa perseguição às betes? Eu Vocês acho. viveram em Londres. Eu sabe que eu Londres acho, é um modelo eu vou responder porque inclusive é um dos nossos patrocinadores. Exatamente. É uma perseguição, eu acredito que está sendo uma questão eleitoreira, né? Porque tirando o jogo legalizado vai voltar o jogo ilegal, né? Que aí o governo Eu não disse ganha. para todo mundo, vocês são... Aí o governo não. Aí E o governo. bicho, e o bicho não Aí vale o governo nada. deixa de ganhar, né? De arrecadar. De arrecadar. Existe um destino para essa arrecadação que é comprometida e séria, né? E tirando que é o seguinte, essa castração que vai começar a acontecer agora no Estado, da publicidade das bets, os caras vão embora. Essa PL é terrível. Os caras vão embora, entendeu? E tem gente, e tem assim ó, uma série de pessoas que trabalham. O negócio tem que ser regulado. Regulado e de uma Ponto, forma entendeu? correta, até porque a Mas, gente sabe... Tô falando, meu amorzinho. Desculpe, meu amor. Até porque, e que daí, talvez, de novo, né, a gente não fica todo tempo concordando, né, eu tenho um olhar, né, sobre as bets, aquelas que não são reguladas, ou aquelas que, mesmo sendo reguladas, precisam de um acompanhamento, é que hoje tem pessoas que têm pouco conhecimento, que têm muito conhecimento, que são pessoas hoje que são adictas a um negócio, ao jogo, assim como a droga, assim como o álcool. Então, também precisa ter esse olhar de entender. Se tu me perguntar como, não tenho a mínima ideia. Mas, cara, isso aí nasceu em 1500, o cara já joga... Cara, eu entrei no... Não, daí Fábio, vai eu virar entrei o no jogo do Maracanã bicho, entendeu? Pela primeira vez em 1985. Fui ver um Inter e Fluminense com o Carioca, que me levou ao Maracanã. Chego no Maracanã, sento na arquibancada, vem um cara em minha direção e disse assim, boa tarde, o senhor quer fazer uma apostinha? Eu digo, quem vai fazer o primeiro gol? Qual é o jogador que vai pisar primeiro em campo? O cara começou É a um fazer... jogo de cavalo, é um jogo de pôquer. Sim, mas Isso existe há por isso que Londres é o berço disso aí. Mas Londres quebrou? Não. Não. Mas também, quantos anos a Inglaterra Agora, e o UK tem de história e tem de background perto Pois do que é, a gente mas tem aqui, acontece, né? eu acho que o grande problema é o seguinte, essa porcaria tem 6.000 empresas que fazem isso, só 120 são Legalizado. legalizadas e 5.000 e poucas são no Nordeste brasileiro. Sabe?
Então, e aí? Lá pode, e vai continuar, E vai continuar. não tem nem Mas dúvida é que é disso. isso que É, e é isso que enlouquecedor, mandou. né? Aí, sério, o cara que tem um departamento de marketing perfeito, o cara que pegou agora um executivo que é um dos mais brilhantes do Rio Grande. Não pode. Impressionante. Não. E daí isso sim, né? É. Vira eleitoreiro, É. vira político. E daí, de novo, a gente nunca vai Tem escolher. nada contra. É, político. Cara, e o político que fez isso é um político que não abriu em lugar nenhum, cara. Nunca fez nada. Nunca fez nada pelo Rio Grande Amigo. É verdade. Mas eu tenho meu candidato já. Só pra dizer, assim. Só pra contar. Não pode. Não pode. Só, mas não assim, eu já tenho o meu. É. E se alguém vier discutir comigo, que me venha com fatos e dados Não, eu e sei, argumentos cara, bons. E não tente me convencer o contrário. Eu Só não quero dialogue. esquerda de jeito nenhum, ponto. E digo isso. Entende? E digo isso com todas as E letras. nem uma extrema direita, né? Vamos Também combinar. não quero extrema-direita. Né? Vamos combinar. Eu quero políticos competentes. É isso aí, competentes. Pessoas que tiram o bumbum da cadeira, vai lá e faz. Não é? Gente querida, muito obrigado por terem aberto as portas da Câmara de vocês. Eu sei que isso é uma gentileza toda especial. Até a Fábio me disse assim, Nenê, a gente pensou, ok, vamos fazer. Mas eu sei que o que eu estou fazendo não é fácil, entende? Mas é a nova maneira, eu quis sair do quadrado, entende? Achei que todo mundo estava numa mesa, achei que todo mundo estava com o microfone na frente. Eu vou encerrar dizendo, em cima disso, vou falar o nome da pessoa, porque eu achei muito legal o que ela falou. Claudio Lamarcker falou pra gente uma vez aqui em casa, eu gosto de frequentar a casa de vocês, que a gente se sente seguro. Porque Que não bacana. tem celular tirando foto, porque não tem gente gravando, gente tietando. E se alguém levantar o celular, eu digo Vai. não. Né? Não, o convite já vai assim, sem foto, sem... Eu me lembro quando vim aqui no meio, ela disse assim, eu só vou usar uma vez o celular, eu vou tirar uma foto tua comigo. Aham, isso mesmo, que nós tiramos uma foto, isso mesmo.